Deus seja sempre glorificado. Irmãos, eu quero tratar um assunto aqui muito importante, que há uma certa confusão às vezes na mente das pessoas, irmãos. Eu vim de uma denominação que ela crê que a pessoa que está em outra denominação, se sai daquela denominação, ela tem que ser rebatizada. E isso não tem nenhum fundamento bíblico, porque nós temos que encontrar o contexto de todas as coisas. A palavra de Deus diz que é uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Mas eles se baseiam num texto, irmão, que está escrito na palavra de Deus, que diz assim: enquanto Paulo estava em Coríntio, Paulo viajava pelas províncias mais altas da província da Ásia, para os irmãos entenderem. Chegou a Efésio, onde ele encontrou ali diversos discípulos. E Paulo perguntou para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles não responderam, e nem sequer eles não sabiam que existia o Espírito Santo. Nesse caso, que batismo vocês receberam? Paulo perguntou para eles. Um momentinho que eu vou arrumar aqui, irmão. Só um instantinho. Nesse caso, que batismo vocês receberam? O batismo de João, eles falaram. Então, o batismo de João, irmãos, ele tinha validade, ele não era inválido. Mas o batismo de João, ele não era feito pronunciando as palavras que o Senhor Jesus queria que fosse pronunciada. O batismo de João era apenas um batismo para arrependimento. E João veio para preparar o caminho. Não é que aquele batismo não fosse de Deus. Ele era de Deus, mas ele era para preparar o caminho. Para quem não sabe, irmãos, os essênicos, que era um povo que vivia naquela época, eles também tinham o hábito de se batizar nas águas, batismo por imersão. Eles também tinham esse hábito, esse costume já. Para eles não era uma especificamente assim para salvação. Eles criam que tinham que ser batizados para todo dia ser limpos dos seus pecados, certo? Esses são os essênicos, certo, irmãos? Mas aqui se tratava de João Batista. Ele pregava o arrependimento e ele dizia: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, a qual eu não sou digno de desatar as suas alpargas. Esse então vos batizará com Espírito Santo e com fogo, certo, irmãos? E João então batizava aqueles irmãos que se tornaram muitos deles discípulos de João, o batismo do arrependimento. Vejamos que o Senhor Jesus ainda não havia se manifestado no ministério publicamente para que todos o conhecessem, certo, irmãos? Porque o próprio João disse que o Senhor Jesus viria. Ele disse assim: eis que vem um após mim, que é mais poderoso do que eu, estou repetindo de novo, a qual eu não sou digno de desatar as alpargas, e esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, certo? Repetir de novo o mesmo texto, para ficar bem claro. E aqueles que foram batizados por João nem sabiam que existia o Espírito Santo. Então, eles ficaram assim, meio confusos. Então Paulo mostrou-lhes que o batismo de João era um batismo de arrependimento. E também disse que eles deviam prosseguir e crer em Jesus. Porque muitos que foram batizados por João ainda não tinham conhecido Jesus, irmão. Então nesse momento, eles tiveram que se rebatizar. Mas agora se rebatizar como? Se rebatizar com o conhecimento de Cristo, mas não mais para arrependimento, mas para salvação. Veja como é diferente. Então eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, e depois, quando Paulo impôs as mãos sobre a cabeça deles, o Espírito Santo veio sobre eles. E começaram a falar em outras línguas e profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Isso está escrito em Atos 19, versículo 1 e 6.
Nesse relato, vemos o rebatismo sendo realizado em pessoas que já tinham sido batizadas por imersão e que haviam se batizado no batismo de João. Foi só por isso, irmãos. Então, os irmãos observam que isso é inegável. Essa passagem bíblica aconteceu porque eles foram batizados no batismo de João. E eles já tinham sido batizados e sabiam que o batismo deles também era algo de Deus. Porém, o batismo da salvação transformava a criação, irmãos, a criatura, em filho. Não pelo batismo, porque não era o batismo que salvava, era a crença, eles tinham que crer. O batismo apenas, irmãos, era um sacramento que tinha que ser cumprido, certo, irmãos? Então, foi explicado bem claro a grandeza da obra de Jesus para aqueles homens, mostrando para eles que João apenas preparou o caminho para a chegada do Messias e que o batismo que o profeta do deserto realizava não estava completo para a nova experiência cristã. Então aquelas pessoas tinham tido um conhecimento parcial do plano da salvação, nesse caso, do Espírito Santo, e agora passaram a conhecer Deus em sua plenitude. Aqueles discípulos, apesar de sinceros, não haviam sido batizados com a compreensão total da obra da salvação e da transformação em Cristo Jesus. Não é o nosso caso. Não é o caso de nenhuma igreja evangélica hoje. Porque hoje nós somos batizados. Você pode ser da Assembleia, pode ser da Batista, pode ser, enfim, de alguma igreja evangélica. Mas quando você é batizado em nome de quem? Vamos supor que o pregador fale assim, eu vou usar outras palavras, que o pregador fale assim: irmã, você crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Você vai falar, creio. Então, segundo a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. Certo, irmão? Outras igrejas usam outra forma. Irmão ou irmã, você crê na sua confissão de fé em Jesus Cristo? Você confessa que Jesus Cristo é o teu Salvador? Sim, confesso. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o sujeito, não é que não existe sujeito. Ter batismo também existe o sujeito, só que ele está oculto. Certo, irmãos? Então os irmãos observam que são as mesmas palavras. E a fé é a mesma, porque a pessoa está batizando ali, porque ela creu em Jesus, no Senhor Jesus. Então quem creu no Senhor Jesus, irmão, ele já não precisa mais ser rebatizado. Os discípulos que foram batizados por João não sabiam nem que existia o Espírito Santo. Quer dizer, e só receberam o batismo do arrependimento, irmãos. Agora existem igrejas, denominações, que elas acreditam que o batismo, né, que elas fazem, ele é um batismo exclusivo, que a pessoa tem que batizar de novo. Vamos supor, a igreja que eu vim, por exemplo, não vou citar nome aqui, ela acha que se eu fui batizado, vamos supor, no Brasil para Cristo, ou na Assembleia de Deus, que é a mesma coisa, as palavras são praticamente as mesmas, mas quem me batizou, certo? Ele usou qual palavra? Irmão, você crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Eu disse, creio. Então te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não criei na denominação, eu não criei no pregador que me batizou. Eu criei em Jesus Cristo. Eu confessei publicamente que cria em Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo? E não é o batismo que me salvou. Apenas, porque o batismo não é salvístico. Apenas eu estava cumprindo aquele sacramento, aquela ordem que o Senhor Jesus havia dado. Entende, irmãos? Por isso que nós não devemos nos preocupar quando tem alguém lá no hospital que não pode sair,
Porque às vezes a pessoa quer ser batizada, está lá no hospital. Mas você pergunta para ele, você crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Creio. Faz uma oração por ele, e ele aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, mas não teve a oportunidade de se batizar. Quer dizer, mas ele creu. Por isso que está escrito, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Agora, vamos dizer aqui, vamos falar da igreja que eu vim, certo? A igreja Congregação Cristã no Brasil também tem a prática de rebatizar, mas a sua visão é diferente das demais. Esta não segue a mesma doutrina. Os adventistas também têm esse costume de se batizar de novo, se vem de outra igreja, a mesma coisa, que nem a congregação. Não fazem da mesma forma o rebatismo, devido ao fato da pessoa pecar e se arrepender. Quer dizer, na adventista, pelo que eu entendo aqui, eu não sou adventista, não estou falando mal, pelo amor de Deus, cada um que siga lá aquilo que sentiu. Eu não estou aqui para falar de doutrina de ninguém, nem mal de ninguém. Estou aqui para falar o que eu estou estudando e o que eu estou aprendendo e o que o Senhor está me esclarecendo, certo, irmãos? Eles acham que se a pessoa sair da igreja, parar e cometer um pecado, essa pessoa, quando volta, ele tem que ser batizado de novo. Mas só que na palavra de Deus diz que é uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Então, irmãos, mas eles têm essa doutrina na igreja deles, essa forma doutrinal. Isso daí não cabe a mim a julgar, isso cabe a Deus, certo, irmãos? Já a congregação, ela não acredita no batismo das outras denominações. Por que ela não acredita? Porque ela acha que está errado, porque deve se batizar assim: em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vejamos que eles falaram 4 vezes. Primeiro, em nome de Jesus Cristo, que seria a ordem do batismo. Depois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo bem. Mas se a pessoa já foi batizada, medite bem, irmão. Ela foi batizada em quem? Em Jesus Cristo. Mas só que ela usou outras palavras. Presta atenção. Conforme o mandamento de Jesus Cristo. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faço a imersão. Não é a mesma coisa? Eu batizei aquela alma porque ela creu em Jesus Cristo. Não é no caso que aconteceu com João. Aí eles pegam aquela parte de João e querem aplicar nessas denominações evangélicas para dizerem que eles têm razão de rebatizar porque não creem na doutrina que eles creiam. Se bem que a doutrina que eles creem, irmãos, muita coisa é usos e costumes. Então isso não tem nenhum tipo de valor. Ao contrário, isso é antibíblico, irmãos. É antibíblico, né? O batismo tem que ser com uma só imersão. Está escrito lá, no nome de Jesus Cristo, Atos 2,38, que seria o mandamento, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus Cristo eu recebi a ordem. Então, a ordem de quem? De Jesus Cristo. Então, eu posso fazer assim, conforme o mandamento de Jesus Cristo. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não que esteja errado falar também, em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também não está errado. O que está errado é rebatizar a pessoa que já foi batizada em nome do Senhor Jesus. O que já recebeu, certo, irmãos? O batismo para crença no Filho de Deus. Porque se a pessoa se batizar, irmãos, presta atenção, porque ela crê na placa denominacional, o batismo dela não valeu nada. O batismo só tem valor quando a pessoa crê em Jesus Cristo. Por isso que as igrejas evangélicas, elas não batizam crianças pequenas, nenéns, porque uma criança pequena, ela não tem a consciência de crer. E o rebatismo, quando o batismo tem
um fundamento em Cristo, irmãos, não precisa ser batizado. Aí não adianta você querer criar um caminho, porque Paulo batizou os que foram batizados por João. É totalmente diferente. João não batizou em nome de Jesus Cristo. João não batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele batizou em nome do arrependimento. É diferente, irmãos. Então aí precisava ser rebatizado. Mas quando veio Cristo, ele estabeleceu uma ordem. Qual foi a ordem? Todo aquele que crer. Os irmãos observam. Todo aquele que crer. Então quer dizer que aí, nesse sentimento, nós entendemos que tem que crer. Porque também não adianta, chega numa igreja, Deus está te chamando, aí corre uma criança de 12, 13 anos que não entendeu nada, que se sente emocionada. E muitas das vezes até, irmãos, pelo próprio pai ou pela própria mãe, ela vamos dizer assim, na sua casa já é falado para ela, está na idade de batizar, porque você já tem idade, porque você já está tocando na igreja, e a criança já vai com aquilo na mente, irmão, e realmente há uma emoção dentro daquele movimento, e aquela criança vai e batiza. Louvado seja Deus! Se aquela criança realmente batizou, porque o Espírito de Deus moveu ela, irmãos, que ela fique até o fim. Mas se ela batizou por motivo emocional, ou porque o seu pai, sua mãe, lhe pressionou em casa, isso é muito grave. A pessoa não creu. Quando ela não crê, irmãos, ela no futuro, ela pode criar na sua mente, irmãos, uma revolta. Puxa, por que eu me batizei? Hoje eu queria fazer isso, fazer aquilo. Aí o inimigo, o diabo, vem no ouvido dela e ela acaba cometendo pecado. Aí nessa denominação não existe volta. Certo? Não existe volta. E quando volta, irmão, tem que ficar buscando a misericórdia, o perdão. E quando consegue ter uma liberdade para chamar um hino, para orar a Deus, olha, tem muitos que não conseguem. Eu conheço pessoas que não conseguiram, porque não tinham nenhum parente no ministério, porque não tinham ninguém lá dentro da cúpula ministerial que pudesse fazer um trabalho na cabeça de alguém, de algum líder lá dentro. Então isso, irmãos, se torna um fardo muito pesado. Então, até o próprio fundador da congregação cristã no Brasil, ele nunca pregou o rebatismo, nunca, porque ele conhecia isso que eu estou falando. Esse rebatismo foi inventado nessa denominação depois de muito tempo, que na verdade nem se chamava congregação, a princípio era Assembleia Cristã, certo, irmãos? Então, eu estou falando dessa igreja porque eu pertencia a ela, mas existem outras que rebatizam também. Não há necessidade, se você já foi batizado conforme a sua confissão de fé em Jesus Cristo, não há necessidade de você se rebatizar, certo? Agora, se você foi batizado com outras palavras em algum lugar que não crê em Jesus Cristo, certo? Porque tem muitas igrejas que são... Tem muitas igrejas que batizam por imersão, mas as pessoas não creem em Jesus Cristo. Aí então é diferente. Aquele batismo ele não tem validade porque ele não tem Jesus Cristo como base, o Senhor Jesus Cristo. Está entendendo, irmão? Se não tiver o Senhor Jesus Cristo como fundamento, como base, não é o batismo da salvação. João pregou o batismo do arrependimento, é diferente. Agora, se eu for numa Assembleia de Deus, por exemplo, tiver um batismo, o que a Assembleia de Deus faz? Ela vai batizar a pessoa já aceitou Jesus Cristo, já creu, já entendeu o batismo, eles até dão uma certa explicação. Tem igrejas que eu acho correto, eles dão até um certo apostolado antes, para a pessoa saber bem o que ela está fazendo, certo, irmão? Isso não é errado, porque batismo não é brincadeira. E o que acontece? As pessoas já vão naquele dia já sabendo que vão ser batizadas,
sabendo o que elas vão fazer. E aí, irmãos, elas têm consciência plena de tudo. Agora você vai numa denominação, Deus está te chamando e conforme a eloquência, o fundamento, logicamente, irmãos, é que o pregador, se ele for um pregador que tenha realmente bagagem na palavra, que eu quero dizer assim, tenha eloquência e tenha condições espirituais, irmão, de poder, não digo nem espirituais, condições de mexer no povo, fazer o povo sentir alguma coisa, logo levanta pessoas, irmão. Logo levanta. Levanta chorando, levanta gritando, levanta de tudo quanto é jeito. Muitos daqueles vão ficar até o fim e vão ser salvos, que realmente Deus os chamou. Mas muitos daqueles levantaram por uma emoção. Por quê? Porque não foram ensinados de acordo. Se eles fossem ensinados de acordo, eles iam pensar bastante antes de batizar. Por isso que existe muita gente que volta para trás, se contamina mesmo, e às vezes depois deixa até de acreditar em Deus. Por quê? Porque não foram ensinadas de acordo às Escrituras Sagradas. Nós temos que ter uma base, e a nossa base tem que ser escritural. Então, irmãos, tem muitos que migram de uma igreja para outra. Vamos supor, eu estou numa igreja, eu estou na Assembleia de Deus, eu estou usando a Assembleia de Deus, para não falar o nome daquela que eu vim. E de repente eu sinto de ir para, vamos dizer assim, eu sinto de ir para uma igreja que também crê no Espírito Santo, uma igreja que, vamos supor, eu sinto de ir para a congregação, certo? Por que a congregação tem que me batizar de novo se eu já fui batizado igual na congregação? Com as mesmas palavras, praticamente. A única coisa é que o pastor, o que vai dirigir o batismo, ele vai fazer uma pergunta para mim. Irmão, você crê em Jesus Cristo como teu Salvador? Aí eu vou confessar. Porque diz assim, se com a tua boca confessares e se tu, no teu coração creres, você já tem a vida eterna. Aí eu vou confessar, sim, eu creio. Aí o pregador vai dizer, então conforme a confissão da tua fé, eu te batizo, ou te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele usou a ordem do batismo, porque ele perguntou para a pessoa em quem ela tinha crido. E se ele não quiser batizar assim, ele pode batizar com outra palavra. Irmão, em Jesus Cristo que tu creste, te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também está certo. Irmãos, então nós não devemos generalizar, dizer que só o batismo da nossa igreja é válido. Certo, irmãos? Agora, batismo por aspersão, batismo por aspersão, que joga água na cabeça, isso aí não está escrito, irmão. Não existe base bíblica para realizar o rebatismo. Então isso é uma mera invenção. Uma mera invenção do homem. Apenas aconteceu quando Paulo estava indo para aquela cidade que eu acabei de falar agora. Paulo estava com Apolo e estava indo na Ásia e chegou em Éfeso. Aqueles 12 lá que ainda não tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. E ainda receberam a promessa em evidência de novas línguas. Certo, irmão? Não que eles não tivessem o Espírito Santo. Porque se eles se arrependeram, o que faz o homem se arrepender é o Espírito de Deus. Então, irmão, nós temos que entender. E Paulo batizou eles, mas depois explicou para eles a obra de Jesus, a chegada do Messias. E que João Batista apenas estava preparando o caminho. Certo, irmão? Mas quando chegou Jesus Cristo, irmão, eles conheceram a verdade completa. Então eles precisaram, sim, passar por esse batismo. Mas você está numa igreja evangélica, que conhece Jesus Cristo. Agora, se você está numa igreja que não crê em Jesus Cristo,
que prega um outro Jesus Cristo, certo? E você foi batizado lá por imersão, aí é outra coisa. Por isso que nós, reunidos em nome do Senhor Jesus, nós perguntamos para a pessoa: você foi batizado? Foi. Como é que você foi batizado? Aí eu fui batizado em tal igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você foi batizado por quê? Porque eu criei em Jesus Cristo. Ele não vai ser batizado de novo. Nem o que criou, irmãos, o que fundou a denominação da congregação cristã, nunca foi batizado lá. Então, irmãos, nós temos que entender que esse negócio de rebatismo não tem base bíblica. Não existe base bíblica. Pode procurar, irmãos. Não tem base bíblica. Não existe nenhuma ordem bíblica para o rebatismo. Não existe. Isso eu posso dizer com toda certeza. Não existe ordem bíblica para o rebatismo. Biblicamente, o batismo não é uma ordenança que concede méritos à salvação também. Não é porque você foi batizado que você tem mérito à salvação. Assim é um símbolo invisível de uma nova aliança. O que faz você ter mérito para a salvação, sabe o que é? É você crer em Jesus Cristo e ter Ele como teu Salvador e demonstrar realmente que você entendeu que Jesus Cristo veio para salvar a tua alma. O batismo apenas é uma aliança invisível, é um ato simbólico que mostra um sacramento simbólico, que mostra que você publicamente você já aceitou Jesus Cristo e você crê nele. Entende, irmão? Então temos que entender essas coisas. Por isso que às vezes, irmãos, o rebatismo é algo muito perigoso, porque as pessoas pegam, argumentam esse tal de rebatismo por causa daquela passagem de João. Então as pessoas têm que entender, irmãos, que nós temos autoridade e ser batizado, de batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, ou em nome de Jesus Cristo, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos que ter esta condição, esse conhecimento, temos que entender que se nós não fazermos assim, nós estamos fazendo errado. Certo, irmãos? Então não existe esse negócio de rebatizar. E também, irmãos, para encerrar, tenhamos cuidado. Se você já foi batizado, você tem certeza da salvação, você batizou por quê? Porque você creu em Jesus Cristo. Então por que você tem que ser batizado de novo? Ah, porque eu já pequei, já fiz isso. Para que vocês têm 2 joelhinhos aí? Para você orar e pedir perdão. Entendeu? Rebatismo não existe. Rebatismo quer dizer, ele existe para aqueles que foram batizados por imersão, por aspersão, para aqueles que foram batizados em alguma seita que não crê em Jesus Cristo. Aí sim. Eu batizei naquela seita, mas eles lá não acreditam em Jesus Cristo, mas eles batizam por imersão. Então tem que batizar de novo. Porque eles não aceitam Jesus Cristo como Salvador. Se não aceita Jesus Cristo como Salvador, seu batismo não teve valor nenhum. Por exemplo, se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador e não dá tempo de você se batizar, o batismo não é salvístico. Quem vai te salvar é a tua crença em Jesus Cristo. Porque senão aquele ladrão lá na cruz, ele tinha que descer da cruz e ser batizado. Mas não, ele creu em Jesus Cristo na hora da morte. E o Senhor Jesus Cristo disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Guarda isso daí, irmão, e entenda, para que você não seja enganado. E se já aconteceu isso com você, como aconteceu comigo,
mas nós estávamos na inocência. Agora estamos no conhecimento da palavra de Deus. Assim, que a paz e a graça de nosso Deus e eterno Pai, e que o eterno Deus e esta palavra reine sobre nós. Amém e amém.